Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Vamos dar continuidade ao tema unção. Você sabia que Cristo não é o sobrenome de Jesus? Vamos falar sobre isso e muito mais logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez para a parola de número 81, a segunda, dentro do tema unção, tema novo, começando na semana passada. Gente, que parola foi aquela na semana passada? Estou ainda impactado, cara, com a conversa que a gente teve. Oráculo, tudo bem aí? Mente brilhante, como é que estamos aí para hoje? Estamos completamente no óleo da unção. Exatamente. E ó, Bíblia na mão e a Bíblia lá dos parceiros, Jesuscope, né? Dá uma moral pra gente. Cita a gente aí no canal. Boa. Troca, a gente cita vocês, vocês citam a gente, né? Aquela coisa toda. Douglinhas, do reino. Meu grande amigo Douglas, ó, a gente não se conhece pessoalmente, mas somos irmãos. Boa. Pessoal, vamos então dar sequência aqui no tema unção. E aí, hoje a nossa ideia é a gente estar aqui batendo um papo bem bacana, bem gostoso, sobre a definição de Cristo, né? A gente abriu aqui a parola falando que Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Mas também falar a respeito dos desdobramentos e a gente dar aquela desmistificada, aquela quebrada na vaca sagrada do Ilcinho sobre o espírito do anticristo. Tem muita gente que acha que o espírito do anticristo é uma pessoa ainda, né? Mas nós vamos aqui trazer à luz das escrituras que isso vai um pouquinho além desse entendimento. Paulinho, a gente viu aqui já em off, né, conversando, que a palavra Cristo, na verdade, ela tem um significado, e o significado dessa palavra é ungido. Então, por isso que nós vamos falar isso dentro da prova de hoje, tem tudo a ver com o tema unção. O que mais que a gente poderia falar a respeito desse nome Cristo como ungido? Vamos lá, né? Tem um texto que nós vamos ouvir muito agora nesse mês de dezembro, que é o texto, né, a narrativa acerca do nascimento de Jesus, né? E Lucas, que é não apenas um evangelista, mas faz quase que o papel de um historiador, ele registra ali no seu evangelho, no capítulo de número 2, a partir do versículo 8, a visita que o anjo fez aos 3 pastores que estavam observando as estrelas. A gente conhece essa história, né? Os 3 reis magos, né? Aí você chame do jeito que você quiser. Eu sei que você com essa aparência de mestre dos magos, você tem uma... ó, tá até de vermelho hoje, ó. Né? Venham, entre por aqui, ó. Esse é o caminho para retornar. Igualzinho! Mas, enfim, né? São interpretações teológicas distintas. Mas ali no capítulo 2 de Lucas, a partir do verso 8, ele vai contar essa história, né? E a partir do versículo 10, ele conta o que o anjo falou para aqueles reis magos, segundo o nosso mestre dos magos aqui. Né? O anjo disse: não tenham medo, trago boas notícias que trarão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Né? É muito legal a identificação, e o fato de Lucas ter dado essa atenção, a identificação que foi divulgada por esse anjo. Né? Hoje em Belém nasceu o Salvador, então a gente não tem dúvida que esta seja uma característica identitária de Jesus. Né? No final,
ele é o Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele fala isso, né, quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos, lá em João capítulo 3, dizendo, olha, vocês dizem que eu sou Senhor e Mestre, de fato eu sou, mas mesmo sendo Senhor e Mestre, eu vos lavei os pés para que vocês façam igual, né? Então ele reconhece que ele é o Senhor, mas no meio dessas duas afirmações, entre Salvador e Senhor, existe um traço de identidade que é o Cristo. O Arthur brincou no início dessa parola, faltou a gente dar aquela risada, viu, Will? Aquela risada sincera, que nem a gente fez na abertura da parola anterior, no momento piada do tiozão. Faltou isso daí, depois a gente precisa lembrar. Faz de novo depois a piada, Arthur, que aí a gente... tá. A gente faz coisas muito, muito espontâneas aqui. Não está anotado no Evernote isso, não está anotado. Nesse momento, risos, né? A plaquinha de risos. Mas o traço identitário do meio, né, entre Salvador e Senhor, é Cristo. A palavra Cristo, do grego, Christos, ela significa, né, o ungido, o Messias, o escolhido de Deus para algo. Na parola anterior, a gente falou bastante acerca do ungido para, né? O ungido sempre tem um propósito. A unção sempre revela um propósito, por isso a unção sempre revela uma identidade. Então, embora Cristo não seja, Arthur, o sobrenome de Jesus, a gente pode dizer com toda tranquilidade que Cristo é a identidade de Jesus, né? Por quê? Porque diz respeito ao motivo para o qual Jesus foi levantado, ao motivo para o qual Jesus foi escolhido pelo Pai, ao motivo pelo qual aquela reunião da Trindade, né, que pressupôs a entrega de Jesus em favor da humanidade perdida, né, e caída em um mundo que jaz no maligno, o motivo que foi impresso, né, no coração e no ministério de Jesus, e que desde o início ele estabeleceu como seu foco, como seu propósito. Jesus é anunciado como Cristo, né, tá aqui em Lucas capítulo 2, ele foi anunciado como Cristo, e lá no final do Evangelho de Lucas, também, se não me engano, repetido no Evangelho de João, Jesus é interrogado, Lucas capítulo 24, Jesus é interrogado quando Pilatos até dá uma deixa para ele, que se ele desse uma resposta conforme Pilatos queria ouvir, ele poderia até ser solto, né? Eles estão te acusando de ser o rei dos judeus, o que você diz acerca disso? Jesus dissesse, não, rapaz, não tem nada a ver com isso. Toda acusação contra ele cairia por terra e ele poderia até ser solto por Pilatos, e eu creio no meu coração que Pilatos, que já tinha intenção de lavar sua mão, ele, no final das contas, tinha antes a intenção de soltar Jesus a qualquer custo para abrandar o coração da sua própria esposa, que a gente sabe que estava meio bagunçado, né? E para não trazer para o Império Romano um enrosco que era dos sacerdotes judeus, né? Quando ele dá essa deixa para Jesus, quem sabe o propósito do coração era esse. Mas no final das contas, o que Jesus faz lá no final? Jesus não se rebela contra a unção que havia sido derramada sobre ele, ele diz, sou mesmo, eu sou o rei dos judeus. Né? Foi essa fala que levou Jesus à cruz. Ele não fugiu daquilo para o qual ele foi ungido. Ele não se rebelou, como a gente viu na parola passada, né, no caso de Lúcifer, ele não se rebelou à unção que foi derramada sobre a vida dele. Né? Mas ele encarou a unção, por mais que a unção fosse difícil. E aí a gente vê outros exemplos, como, por exemplo, Ananias diz para Paulo qual é a unção de Paulo. Você vai sofrer, né? Você vai aprender o que é sofrer pelo nome de Jesus, mas você vai pregar para grandes e para poderosos. Qual é a forma que Paulo tem para ir para Roma? Preso, sofrendo. E ele vai pregar para grandes e poderosos sofrendo. Por mais que Ágabo, o profeta, tenha dito, o dono dessa cinta, lembram disso? Acho que é Atos 24, qualquer coisa assim. O dono dessa cinta, vai acontecer isso com ele, vai ser preso se ele for para Jerusalém. A turma fala para Paulo, Paulo, não vá,
Ele diz, não, ele não está dizendo para eu não ir, ele está dizendo o que vai acontecer se eu for. E Paulo já sabia disso. E por que Paulo vai? Porque Paulo não nega a unção que estava sobre ele. Né? Se a gente volta lá no termo Cristo, o escolhido para algo, né? O que foi ungido para algo, aquele que recebeu uma separação exclusiva para algo. Né? Esse é o nosso modelo. O Cristo é o nosso modelo. O modelo que não retrocede mediante a unção que recebeu. E é isso que deve ser feito com a unção, não retrocedermos mediante a unção que recebemos. Já diria Van Damme, né? Nunca retroceder, né? Retroceder jamais. Render-se nunca, retroceder jamais, né? Desse jeito, tá vendo? Agora, uma coisa importante, o que é que você falou? São Van Damme. Mas isso aí que você... Sensacional. Mas isso que você falou... Mas isso que você falou é uma verdade, né, Paulinho? Enquanto você estava falando aí, eu estava refletindo aqui a respeito do propósito, né, da unção sobre as nossas vidas, e nós vamos ter que nos lembrar de algo, né? Nós que somos cristãos, quando nós nascemos de novo, nós temos o nosso espírito recriado, e nós já falamos isso em algumas parolas atrás, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como alguns querem, nós recebemos essa mesma unção, né? Ou seja, somos pequenos cristos, somos aqueles que recebemos uma medida de unção para que a gente possa, na medida que a gente se expõe a essa palavra, na medida que a gente tem um devocional, a gente aumentar esse limite, essa intimidade com Deus, né? É importante a gente ter isso em mente, porque quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Deus, né? Eu sou como eu sou de Cristo, ou seja, ele está falando, existe sim um padrão a ser seguido, e esse padrão a ser seguido é algo que vai trazer para nós grandes benefícios. Eu gosto muito de ouvir, a gente tem uma fala na nossa igreja interessante, que a gente fala assim, nós estamos disponíveis a tocar unções, né? Então, ou seja, nós estamos aqui, nós somos 3, cada um tem a sua unção, e quando cada um abre a sua boca, essa unção ela é manifestada, e nós somos tocados por essa unção, a gente fala muito lá na igreja que a unção que você considera é a unção que você recebe. E aí um exemplo disso é quando nós pegamos Jesus em Cafarnaum. Diz lá que Jesus ele não pôde fazer muitos milagres, né? Curou a poucos. E talvez você que está nos ouvindo, você lê esse texto e você fala assim, o problema estava em Jesus. Mas a bem da verdade é que nós vamos ver que eles estão falando assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Esse rapaz aí, ele é filho de José, carpinteiro, cresceu comigo. Se fosse no dia de hoje, é literalmente falar assim, esse aí é o Arthur, aquele lá que eu e o Paulinho evangelizamos, tiramos ele daquele mundo. Vai brincar comigo que ele agora, esse homem que Deus está usando lá na igreja, que está crescendo para 4.000 membros, para com essa história. E aí a gente não considera a unção. E aí a gente deixa de perceber aquilo. E aí já estou fazendo um gancho para aquilo que nós vamos falar no segundo bloco. Porque quando nós estamos falando a respeito de nós não considerarmos a unção, quando o povo não considerou a unção que havia sobre Jesus, não recebeu a cura. Quando nós vamos ver depois, fazendo um contraponto, as pessoas colocavam os enfermos na rua para que, quem sabe, eventualmente a sombra de Pedro. Olha, havia uma unção tão grande sobre a vida de Pedro, porque havia um temor, como diz John Beverly no seu livro O Temor, que a unção tocava as pessoas. Então, quando nós vamos falar sobre Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, nós estamos falando de alguém que tinha algo especial da parte de Deus, e aí nós vamos entender aquilo que está lá se eu não me engano, em Isaías capítulo 10, que a unção despedaça todo o jugo.
Eu sei que nós já falamos aqui a respeito desse texto, quando vai dizer que vinde, pois, a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, que esse texto ele tem uma conotação específica, mas nós utilizamos também no contexto evangelístico, que vai dizer, quando eu aceito a Jesus, há uma unção que vem sobre mim, e essa unção, ela despedaça o jugo. E eu falei isso na última parola, quantos de nós não estamos, às vezes, fazendo um apelo, a pessoa aceita Jesus e ela fala, rapaz, mas como se um peso tivesse saído de sobre mim. Essa unção que quebra. Então veja como nós que somos pequenos cristos, nós carregamos essa unção, né? Porque assim como Cristo é, nós também somos. Nós devemos caminhar, nós devemos participar, né, desse ministério. Então, quando nós estamos caminhando, nós estamos dispensando dessa unção que foi derramada sobre nós. Eu quero pincelar aqui 2 textos com vocês. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava meditando sobre essa questão da gente manter a unção, né? E ser fiel a ela. E eu quero puxar aqui João 13:1, que vai falar a seguinte coisa: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o segundo texto que eu quero trabalhar com vocês é João 18, quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos pergunta assim, você é o rei dos judeus? E ele responde assim, tu dizes que sou o rei, eu nasci para isso, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Eu creio muito na obediência que preserva a unção. Se tem algo que guarda a unção, que preserva a unção, é a obediência. E aqui eu vejo Jesus em 2 momentos bem pontuais. Primeiro texto dizendo que ele amou os seus até o fim. E ele só pôde cumprir o seu propósito, porque ele foi fiel até o fim. A gente tem visto algumas coisas, e já conversamos algumas vezes sobre isso, né? Que é melhor as acabativas do que as iniciativas, né? E aí, como é importante a gente estar preservando a unção que é derramada sobre nós, com a visão e com o propósito que Deus nos dá, né? E Jesus nos mostra que a única forma que a gente tem de manter essa unção é caminhando um caminho de obediência, né? Então, ser obediente e obediente até o final fez com que Jesus pudesse cumprir o seu propósito até o final e poder afirmar diante de Pilatos, sim, é para isso que eu vim ao mundo e para dar testemunho da verdade. Aqueles que ouvem a verdade escutam a minha voz, né? Então, como é importante a gente ter essa convicção, essa certeza de caminhar em obediência a partir do momento que Deus derrama essa unção sobre nós. E olha que você está falando um negócio interessante, porque a unção ela nos capacita. Então, se ela me capacita, ela é um atributo da graça, né, que muitas vezes a gente deturpa, colocando que graça é só o favor imerecido de Deus, mas a graça também é o poder de Deus que nos capacita para. Então, quando Jesus ele tem a capacidade, a habilitação, a habilidade para chegar até o fim amando, somente pela unção. Então, a unção é que nos capacita e nos instrui a chegar e caminhar, né? É muito tremendo isso que você falou mesmo. Amém. Gente, vamos então dar uma pausa aqui então na nossa parola, vamos encerrar aqui esse primeiro bloco, e aí na quinta-feira a gente volta para dar continuidade nessa conversa aqui, para a gente então trazer o contraponto, que é exatamente falar sobre o espírito do anticristo. Então faz o seguinte, já deixa o seu joinha aqui, compartilha esse vídeo com pelo menos aí uns 10 contatos teus, e já deixa anotado na tua agenda. E quinta-feira, se Deus quiser, a gente está de volta para dar sequência nesse bate-papo bem legal sobre o espírito do anticristo. Fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.